A avó Freira escondia um segredo chocante e um desfecho aterrorizante que ninguém previa. Clara estava de volta à sua cidade natal, mas não era a recepção calorosa que esperava. O frio na espinha não vinha do clima. Era a sensação de que ali os segredos eram mais pesados que as nevascas de inverno. Após a morte de sua avó, uma freira famosa por sua devoção e amor à comunidade, Clara foi chamada para arrumar as coisas na antiga casa. Mas o que encontraria lá? Um lugar sagrado? Uma tranquilidade? Não, algo mais sinistro. As paredes da casa pareciam sussurrar segredos, como se aguardassem que Clara as ouvisse. Ao abrir a porta do quarto da avó, um cheiro antigo de incenso se misturava ao odor de poeira. O altar improvisado no canto estava coberto de fotografias de santos, mas o olhar de Clara se fixou em um pequeno baú embaixo da cama. A curiosidade, sempre uma amiga traiçoeira, a impediu de seguir em frente. Ela se agachou, puxou o baú e a madeira rangia como se estivesse se queixando da presença de um intruso. O que estava guardado ali? Com mãos trêmulas, abriu a tampa. Dentro não havia relíquias sagradas, mas cartas amareladas e um diário, repleto de uma caligrafia que transbordava emoção. Entre os relatos de fé e arrependimento, uma frase assaltou aos olhos como um grito. Meu filho, aceite seu destino. Filho? A avó, devota de corações e almas, tinha um filho. O choque recorreu seu corpo. A imagem de uma mulher, queijida e perfeita, desmoronou. A trama foi se adensando. A cada página lida, Clara sentia que um novo mundo se abria. Um amor secreto, um relacionamento que desafiava a própria moral que sua avó defendia. Como poderia essa mulher ter escondido um escândalo que poderia arruinar a imagem sagrada que todos na cidade veneravam? Clara sentiu um nó na garganta. Revelar essa verdade poderia manchar a memória de sua avó, mas sua ética como jornalista gritava ao fundo. A dúvida lhe cravava a mente, mas a história não parava ali. Enquanto buscava por mais informações, Clara soube que o filho perdido agora era um homem solitário, marcados por traumas e em busca de sua própria verdade. O nome dele era Samuel. O encontro foi eletrizante. A intensidade do olhar dele fazia o coração de Clara acelerar. Ele não era o que imaginara. Não era um monstro, mas um ser humano em busca de respostas. E juntos, eles descobriram que os segredos da cidade pareciam estar ligados à igreja local, a mesma que havia protegido a avó como uma santa. Então, eles se viram sob a ameaça de uma figura poderosa da igreja, alguém disposto a tudo para garantir que os segredos permanecessem enterrados. A tensão estava crescendo. Clara sentiu o peso de uma vida em suas mãos e, naquele momento, percebeu que sua própria vida estava em jogo. Com cada revelação, Clara questionava suas crenças sobre amor e família. A dor da descoberta confundia e a fascinação pela verdade a puxava como um imã. E quando um terremoto de revelações ocorreu, Clara ficou paralisada. O passado que conhecia e a imagem da avó, que tinha como uma heroína, desmoronavam à sua frente. E agora? A pergunta ecoava:
Deveria proteger a memória de quem a criou ou buscar a verdade que poderia destruir tudo? O futuro se mostrava nebuloso e Clara sabia que a escolha a aguardava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara ficou paralisada. A pergunta pulsava em sua mente. O que fazer agora? O passado da avó, tão ensaiado e respeitado, estava se desmanchando diante dela. O que mais poderia estar escondido naquela casa? A tensão a envolvia como um manto pesado. Enquanto olhava nos olhos de Samuel, um botão tinha sido apertado. A necessidade de descobrir mais, de entender a conexão que unia seus destinos. De repente, uma batida forte ecoou pela porta da sala. Clara pulou, o coração disparando. Samuel também se virou, os olhos arregalados. A figura que entrou era um homem robusto vestindo um longo casaco escuro. A expressão é a de desprezo. Era o padre da cidade, conhecido por sua severidade e desapego. O ar ficou tenso. Clara! Ele gritou, a voz preenchendo o espaço com autoridade. Você não deveria estar aqui, não deveria mexer nas coisas dela. As palavras rolaram como ondas pesadas e o olhar dele disparou faíscas. Ela se ergueu, a coragem crescendo. Por que não? A avó tinha segredos e Samuel, ele é. A frase ficou presa na garganta, mas o padre a interrompeu, gesticulando como se estivesse tentando espantar um inseto. Segredos? Você está errada. Sua avó era uma mulher de fé. Não desonre sua memória. Samuel deu um passo à frente, o nervo à flor da pele. Desonra. Ou a verdade te assusta, padre? As palavras rompem o ar como um raio, trazendo uma resposta estática que ecoou mais forte do que a tempestade iminente. Cale-se! O padre exclamou, o rosto vermelho, como se a raiva o consumisse. Ele avançou em direção a Samuel, mas Clara se interpôs. Pare! Você não pode! Antes que pudesse terminar a frase, o padre puxou um objeto de dentro do casaco. Um crucifixo. Essa é a única verdade que você precisa entender. A avó de Clara estava muito mais envolvida do que imagina. Nesse instante, a sala pareceu girar. Um ruído estrondoso ressoou. O baú em que Clara havia encontrado as cartas estava se abrindo, como que por vontade própria. As cartas voaram, espalhando segredos enterrados. No ar, exemplares de um passado sombrio emergiram, revelando a conexão não apenas de Clara, mas do próprio padre. Havia um pecado aqui, um pagamento a ser feito. Você não devia. O padre gaguejava, meio cheio de medo, meio cheio de raiva. Aquilo que ela fez arruinou vidas. O que significava aquilo? Clara sentiu suas pernas tremerem.
o nó na garganta se apertando. Os olhares se cruzaram entre os três, e a tensão elevou-se ao ponto de ruptura. Samuel começou a recuar, a incompreensão refletida em seu olhar. As revelações estavam apenas começando. Clara pegou uma das cartas. Era uma carta de amor, endereçada ao próprio padre, escrita por sua avó. Seu coração parou. Samuel, você é... Os gritos do padre foram abafados, mas naquela fração de segundo, tudo parecia claro. Samuel não era apenas o filho perdido. Ele era o produto de um amor proibido. O amor da avó de Clara com o padre. O peso esmagador da verdade a atingiu. A sala parecia desmoronar ao redor deles, o eco da traição reverberando nas paredes. Clara olhou para Samuel e o medo tomou conta. Ela tinha abrido uma caixa de Pandora. Em um impulso, a verdade a consumiu, enquanto o silêncio preenchia o espaço. As perguntas vieram sem parar. Quem mais estava envolvido? O que essa revelação significava para sua família? E, mais importante, o que o padre faria agora que suas mentiras estavam expostas? Clara sentiu que havia atravessado um limiar. A história que conhecia não existia mais, e uma nova e sombria trama se desenrolava diante dela. Precisamos sair daqui, murmura Samuel, petrificado, ainda absorvendo a revelação. Mas era tarde demais. A porta se escancarou e, ao fundo, uma figura conhecida se destacava. Clara prendeu a respiração. O que vinha agora? E a pergunta mais aterradora enquanto a figura se aproximava. Era demasiadamente tarde para voltar atrás? Clara prendeu a respiração. A figura se aproximava. Seu coração batia tão forte que ela achava que seria ouvido por todos na cidade. O padre, uma presença opressora, estava ali para confrontá-los. Mas não era só isso. No momento em que a porta se abria, uma certeza gelada percorreu sua espinha. Ele não estava sozinho. Uma mulher entrou com ele, seus olhos cheios de tristeza e raiva. Clara a reconheceu. Era Beatriz, a esposa do padre, uma mulher que sempre fora respeitada na comunidade. Um silêncio pesado caiu sobre a sala, como um manto sufocante. Os olhos de Beatriz se fixaram em Clara e Samuel, suas mãos trêmulas segurando uma bolsa antiga. Por favor, Beatriz, não é o que você está pensando. O padre tentou falar, mas a voz dele falhou. O olhar dela queimava como fogo. Então, você finalmente decide aparecer para enfrentar seu passado, não é? Ela apontou para ele, a indignação estampada em seu rosto. Quantas vidas você destruiu para manter seus segredos? Quantos? Clara ficou paralisada. Aquela cena era mais do que ela havia imaginado. O padre balançou a cabeça, como se tentasse se livrar das palavras da esposa. Mas o que ela disse foi ainda mais impactante. Samuel, você é o filho que deveria ter vindo e eu não sabia. Ele era meu também. Você é nosso filho. O mundo de Clara pareceu desmoronar. Samuel, agora com a expressão confusa, olhou de um para o outro, como se as peças de um quebra-cabeça se encaixassem de forma dolorosa. O quê? O que você está dizendo? Eu sou um filho, uma vida nas sombras.
A voz de Samuel tremia e o nó na garganta de Clara se apertou ainda mais. Sim, eu não queria mais viver essa mentira. A sua avó. Beatriz respirou fundo. Seu olhar passou por Clara. Então parou em Samuel. Ela sabia de tudo. Sabia que o amor entre nós era forte demais para ser ignorado. Mas ele teve medo e decidiu viver uma vida de aparências. Samuel recuou. A revelação era um golpe. Clara olhou para ele sem saber o que dizer. A verdade estava sendo despida ininterruptamente. Por que não disseram nada antes? A voz de Samuel era um misto de dor e confusão. Porque a verdade é perigosa. E nós estávamos presos em um jogo que a cidade não poderia saber. O padre gritou, sua autoridade desmoronando com cada palavra. Sua avó fez um acordo. Ela estava disposta a sacrificar tudo. Os olhos de Clara se arregalaram. O eco daquela última frase reverberava em sua mente. O que mais havia naquele acordo? O que mais tinham escondido dela? O que aconteceu com a avó? O que foi que ela fez? Clara exigiu, a intensidade do momento quase a engolindo. Ela pensou que estava protegendo todos nós, mas a verdade é que ficou sem saída. A voz de Beatriz era esmagadora. Quando descobri que estava grávida, ela fez algo drástico. Ela estava disposta a me deixar ir embora, mas não antes de garantir que o padre ficasse na sombra. Meu filho era uma anomalia em um mundo de regras. O peso daquela confissão a atingiu como um furacão. Clara sentia o tempo parar, e todas as respostas giravam em sua mente, criando um caos, um turbilhão de emoções. Ela queria acreditar em Samuel, na sinceridade de Beatriz, mas tudo era tão confuso. E agora? Samuel perguntou, a voz trêmula, mas firme. O que devemos fazer agora? Mas antes que a dúvida pudesse ser respondida, o som de sirenes podia ser ouvido ao fundo, cortando a atenção. Clara olhou por cima do ombro. Não era só a verdade que o cercava. Era a cidade inteira, o juízo coletivo prestes a acontecer. O que acabara de acontecer poderia consumir não apenas suas vidas, mas também a própria igreja. Precisamos fugir, todos nós. Essa verdade nunca poderá ver a luz do dia. Beatriz sussurrou, o desespero agora ocupando seu lugar. Com um único olhar para Samuel e o peso do passado ao redor deles, Clara entendeu que já era tarde demais para qualquer fuga. O caos estava a caminho. O peso do que descobriram exigia resposta. Mas qual seria o preço a pagar? Clara prendeu a respiração. A figura se aproximava e seu coração batia tão forte que parecia que ecoaria por toda a cidade. O padre, uma presença opressora, estava ali para confrontá-los. Mas não estava sozinho. Ao fundo, Beatriz se mantinha firme, a raiva e a dor estampadas em seu rosto. Clara sentiu que tudo estava prestes a desmoronar. Você, Beatriz apontou para o padre, sua voz ambígua entre o desespero e a firmeza. Precisamos encarar isso agora, de uma vez por todas. Você mente não só para mim, mas para todos. Seu filho merece saber a verdade. Clara trocou olhares com Samuel. A tensão era palpável. O som das sirenes ao fundo aumentava a pressão, como se a cidade toda estivesse prestes a
esbarrar na verdade obscura que eles guardavam. Não é hora para isso. O padre se lançou à frente, quase um animal encurralado. Vocês não entendem o que está em jogo. A reputação, a igreja. Beatriz não cedeu. E quem pensa que você é para decidir o que é verdade? Você traiu não só seus votos, mas a própria honra. Este amor, esta criança, tudo tem que ser revelado. O coração de Clara disparou. Uma criança? O que mais ela não sabia sobre sua avó? O baú com cartas e segredos não era o fim, mas apenas o começo de um redemoinho. É hora de acabar com essa farsa. Beatriz intensificou. Então, em um gesto rápido, ela abriu sua bolsa e retirou uma pequena caixa de veludo. O silêncio se instalou. Dentro disso está a verdadeira história da nossa vida, do que aconteceu entre nós. Clara sentiu um nó na garganta. Que história poderia fugir daquele padrão tão obscuro? Com um gesto covarde, o padre se lançou para tentar impedir Beatriz, mas estava atrasado. A caixa já estava aberta. Os documentos caíram, um após o outro, espalhando segredos que antes eram apenas sussurros. Clara se lançou na direção deles. Seus dedos tremiam. Havia fotografias, algumas visivelmente antigas, e documentos cheios de informações que poderiam abalar as fundações da cidade inteira. É tudo verdade, Beatriz gritou, os olhos brilhando com uma mistura de raiva e libertação. A história da sua avó nunca foi apenas de devoção à igreja. Ela sacrificou tudo por nós dois. Clara, e agora você tem que decidir o que fazer com isso. A sala estava em cólera. O padre, agora pálido, parecia um fantasma do que fora. Não! Poderia ter sido evitado! Clara, você não sabe o que está fazendo! A voz dele era uma súplica desesperada. A revelação do amor de sua avó com ele estava diante de todos, em plena luz do dia. Clara nem sabia como reagir, mas a verdade que buscava agora estava se desdobrando diante de seus olhos. Mas então, tudo mudou novamente. A porta se abriu com um estrondo. Uma figura de uniforme entrou, seguido por vários agentes da polícia. É a polícia! Todos vocês estão presos! O grito cortou o ar, trazendo uma onda de choque. Clara congelou. A verdade estava exposta, mas a justiça poderia fazer tudo o que ela revelava desaparecer em uma fração de segundos. O que aconteceu aqui? O oficial olhou severamente para cada um deles, como se já conhecesse a baguncinha que havia ali. Clara olhou para Samuel, que parecia ter perdido todas as suas palavras. Clara, o que aconteceu? Samuel estava devastado, não apenas pela revelação, mas pela iminência da prisão. O peso do momento era esmagador. As sirenes, a verdade, tudo parecia um imenso colapso emocional. Eu não sei. Eu só queria descobrir a verdade. As palavras dela saíram entrecortadas, mas torcia para que ninguém notasse o tremor que havia em sua voz. Vocês estão envolvidos em um escândalo que afeta a cidade, disse o policial, mirando diretamente. Não, padre. E sabemos que há mais do que apenas traição envolvida aqui. Vamos todos para a delegacia. Um crime pode ter acontecido aqui. Samuel a puxou para perto e a sensação de segurança que antes tinha despencou. O que iria acontecer com eles agora? A verdade que buscavam se tornara sua maior prisão. Clara olhou nos olhos de Samuel. A história deles estava vivendo uma reviravolta aterradora. E agora, com o peso da lei se aproximando,
ela percebeu que a maior revelação ainda estava por vir. Clara, nós precisamos nos proteger, Samuel sussurrou. Ela sentiu o medo dele e uma única pergunta apareceu em sua mente. O que mais estavam escondendo? Mas nessa corrida pela verdade, Clara tinha a sensação de que descobrir o que realmente estava em jogo poderia resultar em uma revelação tão poderosa que desmoronaria tudo o que construíram e acreditaram até agora. E nessa nova realidade, parecia que havia muito mais por trás da fachada daquela cidade do que revelara até então. Clara prendeu a respiração. A figura se aproximava e seu coração batia tão forte que parecia que ecoaria por toda a cidade. O padre, uma presença opressora, estava ali para confrontá-los, mas não estava sozinho. Ao fundo, Beatriz se mantinha firme, a raiva e a dor estampadas em seu rosto. Clara sentiu que tudo estava prestes a desmoronar. Você! Beatriz apontou para o padre, sua voz uma mistura de desespero e firmeza. Precisamos encarar isso agora, de uma vez por todas. Você mente, não só para mim, mas para todos. Seu filho merece saber a verdade. Clara trocou olhares com Samuel. A tensão era palpável. O som das sirenes ao fundo aumentava a pressão, como se a cidade inteira estivesse prestes a esbarrar na verdade obscura que eles guardavam. Não é hora para isso. O padre se lançou à frente, quase um animal encurralado. Vocês não entendem o que está em jogo. A reputação, a igreja. Beatriz não cedeu. E quem pensa que você é para decidir o que é verdade? Você traiu não só seus votos, mas a própria honra. Este amor, esta criança, tudo tem que ser revelado. O coração de Clara disparou. Uma criança? O que mais ela não sabia sobre sua avó? O baú com cartas e... Segredos não era o fim, mas apenas o começo de um redemoinho. É hora de acabar com essa farsa. Beatriz intensificou. Então, em um gesto rápido, ela abriu sua bolsa e retirou uma pequena caixa de veludo. O silêncio se instalou. Dentro disso está a verdadeira história da nossa vida, do que aconteceu entre nós. Clara sentiu um nó na garganta. Que história poderia fugir daquele padrão tão obscuro? Com um gesto covarde, o padre se lançou para tentar impedir Beatriz. Mas estava atrasado. A caixa já estava aberta. Os documentos caíram, um após o outro, espalhando segredos que antes eram apenas sussurros. Clara se lançou na direção deles. Seus dedos tremiam. Havia fotografias, algumas visivelmente antigas, e documentos cheios de informações que poderiam abalar as fundações da cidade inteira. É tudo verdade! Beatriz gritou, os olhos brilhando com uma mistura de raiva e libertação. A história da sua avó nunca foi apenas de devoção à igreja. Ela sacrificou tudo por nós dois, Clara. E agora você tem que decidir o que fazer com isso. A sala estava em cólera. O padre, agora pálido, parecia um fantasma do que fora. Não, poderia ter sido evitado. Clara, você não sabe o que está fazendo. A voz dele era uma súplica desesperada. A revelação do amor de sua avó com ele estava diante de todos, em plena luz do dia. Clara nem sabia como reagir, mas a verdade que buscava agora estava se desdobrando diante de seus olhos. Mas então tudo mudou novamente. A porta se abriu com um estrondo.
e a figura de um homem entrou. Era Max, o antigo editor de Clara. Ele estava com uma expressão de pânico. "Clara, você precisa vir comigo, agora!" ele gritou. O tom urgente da voz dele a fez estremecer. O que Max estava fazendo ali? Ela olhou de relance para Samuel, que estava tão confuso quanto ela. "Max, o que está acontecendo?" Clara perguntou, o frio na espinha crescendo. "É sobre a matéria que você estava trabalhando. Tinha algo mais. Algo grande. Descobrimos que a cidade está sendo explorada por uma organização secreta. Eles sabem da sua relação com o padre. Sabem de tudo. Se você não tiver cuidado, pode ser a próxima." Max respirou fundo, o tremor na sua voz, denunciando a gravidade da situação. "Como assim, uma organização secreta?" O céu parecia estar desmoronando ao redor delas. Clara se sentia perdida no meio de tantos efeitos colaterais dessa revelação. Você nunca percebeu as conexões entre a igreja e o poder que controla a cidade? Eles manipulam a verdade, Clara. E não apenas isso. O que eles estão fazendo é mais profundo do que você pode imaginar. Sua avó, o filho perdido, o padre, tudo faz parte de um plano maior. Clara mal conseguia respirar. Ela olhou para Samuel, que estava tão perdido quanto ela. Max parecia saber mais do que estava revelando. "Você precisa vir agora", ele insistiu. Seus olhos eram uma mistura de medo e urgência. Mas e a verdade? O que aconteceu com a nossa verdade? Clara gritou, despedaçada entre duas realidades. O peso da revelação era opressivo. Às vezes, a verdade não é tudo o que contamos, Clara. Você sabe disso. Precisamos fugir antes que eles venham atrás de nós. Max quase implorou, mas Clara sentia o chão ruindo sob seus pés. E nesse segundo, enquanto o caos cercava a sala, um novo barulho ecoou. Um som estrondoso de passos pesados ecoou do lado de fora. A polícia ou algo pior? Clara olhou para Max, o desespero crescendo dentro dela. A vida que conhecia se desmantelava, enquanto o jogo começava a ser jogado em uma escala muito maior. E agora, qual a escolha? Seguir Max e deixar toda a dor para trás? Ou enfrentar a verdade, sabendo que cada decisão poderia custar não só seu futuro, mas o de todos ao seu redor? A cidade estava em perigo, e os verdadeiros monstros poderiam estar mais perto do que ela imaginava. Clara prendeu a respiração. A figura de Max, com o olhar carregado de preocupação, parecia as suas últimas esperanças de escapar do burburinho do que estava prestes a acontecer. Mas o som dos passos pesados se aproximando fez sua pele arrepiar. Não era apenas a polícia. Algo mais estava vindo. "Rapidinho, Clara. Temos que ir." Max puxou-a pelo braço, mas ela hesitou. Samuel a olhava, uma mistura de medo e confusão estampada em seu rosto. Ele tinha que saber a verdade. O peso daquelas revelações esmagava todos eles. E agora, o que fazer com toda essa nova carga? Mas antes que pudesse decidir, uma explosão de luz e som ecoou pela sala. A porta se escancarou e uma figura alta e sombria apareceu, recortada contra a luz do corredor. Clara não conseguia ver o rosto, mas a presença era insuportável. Um frio percorreu sua espinha.
Não era a polícia. Era algo muito mais intenso. Ele entrou com um sorriso que não chegava aos olhos. Desculpe a demora, pessoal. O show está prestes a começar. O tom jocoso, quase arrogante, fez o coração de Clara disparar. Era Ricardo, o advogado da igreja, conhecido por sua astúcia e disposição para proteger qualquer coisa ou qualquer um que ameaçasse a imagem sagrada da comunidade. Ricardo! Gritou o padre, a voz tremendo de raiva. O que você está fazendo aqui? A mesma coisa que sempre faço, padre, protegendo interesses e a verdade. Ele soltou uma risada baixa enquanto caminhava em direção ao grupo. Clara sentiu o cenário desmoronando como um castelo de cartas. Você não tem poder sobre nós! Beatriz gritou, a determinação em sua voz. Clara a admirava, mas o pavor começou a envolver todos os presentes. Ele se moveu mais perto e o riso sumiu ao perceber que Max ainda estava ali. Você ainda está na jogada, Max? Fui eu quem te cateou para esse joguível com a Clara. Essa verdade, esses segredos, eles devem ser mantidos bem longe de nós. Você deve saber disso. Seu barato pode acabar muito mal se entrar de novo nesse jogo. Max se posicionou diante de Clara e Samuel, a tensão pulsando entre eles. Ele estava ali para protegê-los, mas a que custo? Clara olhou para Samuel e a dúvida estava patente nos rostos de ambos. Tudo o que viviam e descobriram poderia ser exposto. E claro, Ricardo, essa era sua intenção desde o início, não era? Max rebateu, a voz tensa. Você sempre soube que a verdade estava se aproximando e fez de tudo para te manter longe dela. O advogado apenas sorriu, um sorriso que ecoava como uma sombra. Meus caros, vocês acham que a cidade e a igreja são o que realmente importam? A verdade é um bem precioso. A sala estivesse carregada de tensão. Clara sentiu que a situação tinha mudado. Algo sombrio estava se formando. O que você quer, Ricardo? Seus olhos brilharam e ele se inclinou um pouco. Ah, Clara, você tem um futuro brilhante pela frente. Ninguém precisa saber que a avó de você não era tão pura assim. Mas você sabe que tenho a escolha. Você pode ser a heroína que todos esperam, ou pode se juntar a mim. Nesse instante, um tremor percorreu a sala. Clara ficou chocada. E se tudo que havia descoberto sobre sua avó estivesse além de sua compreensão? O abismo estava se abrindo e sua mente girava. Juntar-se a você? Perguntou sufocada. Por que eu faria isso? Para encobrir o que aconteceu? Ricardo deu um sorriso malicioso, como se tivesse a resposta mais tentadora do mundo. Para proteger tudo e todos que você ama. Samuel, por exemplo, você realmente acha que ele está a salvo aqui? As palavras dele foram como um golpe. Ela se virou para Samuel e viu o mesmo medo refletido em seus olhos. A atmosfera ficou tensa e a verdade dela pareceu fungar. Mas antes que pudesse entender o que estava acontecendo, outro som estrondoso ecoou, como um trovão. A porta de saída foi arrombada, despedaçando-se completamente. Clara olhou, os olhos arregalados. Uma figura familiar apareceu no limiar, recortada na luz escura. Era seu tio, Miguel, e não estava sozinho. Ele trazia um grupo de pessoas. Um contrato, uma aliança,
uma grande e horrenda verdade que ela nunca poderia imaginar. O semblante no rosto dele refletia algo que poderia mudar tudo. Clara, ele gritou antes de seu olhar se fixar em Samuel. Desculpe por tudo. Você precisa saber. A sua avó, ela não era quem você pensa. As palavras dele martelaram em sua mente como um sino tibetano, abrindo um novo e amplo abismo. Clara sentiu seu mundo rodopiar. O que mais estava sendo escondido? Uma nova escolha pairava no ar, mais sombria do que as anteriores. E a pergunta agonizante surgia: até onde isso iria levar? Clara prendeu a respiração. O ambiente estava tão carregado que parecia que o ar poderia se cortar. O tio Miguel estava ali, uma sombra familiar, em meio ao caos. Ele parecia alheio ao que estava acontecendo, mas as palavras dele a atingiram com força. A sua avó, ela não era quem você pensa. A sala ficou em silêncio. Todos os olhares se voltaram para Miguel. Samuel apertou a mão de Clara, seu olhar questionador refletindo sua própria confusão. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, a voz baixa e tensa. Eu sou o responsável por tudo isso, Miguel começou, a voz saindo entrecortada. A sua avó, Clara, não apenas amou o padre. Ela era parte de um plano muito maior, algo que envolve todos nós. Clara não conseguia acreditar. O que seu tio estava dizendo parecia uma loucura. Como assim? Que plano? Você está falando de quê? O nó na garganta dela se apertou. Max, ainda ao lado deles, parecia tão chocado quanto Clara. Ricardo, o advogado, estava em pé, os olhos se movendo entre Miguel e Beatriz, buscando uma confirmação. Isso não faz sentido, ele murmurou. Mas Miguel continuou, agora mais confiante. Toda a história da cidade, os segredos da igreja, tudo se entrelaça. Sua avó fez o acordo. Ela teve que escolher entre proteger vocês ou proteger a verdade. Eu não sou apenas seu tio. Eu sou o filho que ela perdeu. O chão sob os pés de Clara pareceu sumir. O quê? Samuel exclamou, sua voz subindo. Você está dizendo que é? Eu sou Samuel também. Miguel cortou, fechando os punhos. Você, Clara, e eu somos do mesmo sangue, os dois filhos dela. E a verdade que ela matou para proteger a cidade, isso precisa vir à tona. O silêncio foi devastador. Todos se entreolharam, perplexos. O olhar de Beatriz se transformou, e Clara viu como a dor e a traição podiam ser dois monstros que coexistiam. Você não pode estar falando sério, ela gritou. Isso é insano. Talvez não tanto quanto vocês pensam, respondeu Miguel, a voz agora mais firme, cheia de uma urgência palpável. Ela pensou que ao me deixar partir, que a escolha delas manteria a cidade segura. Mas a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona. E nesse momento, a porta atrás dele se arrombou novamente. Clara se virou, o coração disparando. Um grupo de homens de terno escuro invadiu a sala, apressados e sérios. Parem tudo isso, um deles gritou.
sua voz imponente cortando a tensão. A cidade não pode saber. A realidade de Clara pareceu se distorcer em um instante. Um deles fez sinal, e como se estivesse em um filme, um deles se virou, apontando a mão para ela e Samuel. Vocês precisam vir conosco. Não é seguro aqui e a verdade não lhes pertence mais. Um frio percorreu a coluna de Clara. O que estava acontecendo? Ricardo parecia tão alarmado quanto ela. Os segredos nunca deveriam ser revelados. Ele bradou. Vocês não entendem a gravidade disso. Samuel olhou para Clara, o desespero crescendo. O que agora? O que vamos fazer? A urgência na voz dele fazia seu coração acelerar. Clara, atordoada, sentiu como se a terra estivesse se movendo sob seus pés. A verdade estava se retorcendo, se transformando em algo ainda mais monstruoso. Os homens se aproximaram e a sala ficava cada vez mais cheia de gritos e tensão. Enquanto o caos se instalava, Miguel disse: Se eles sabem, então há muito mais em jogo. Eles não estão apenas aqui para conter a verdade, mas para controlar o destino de todos nós. E enquanto o grupo avançava, Clara percebeu que a história deles não era apenas uma batalha por verdades ocultas, mas um jogo de vida ou morte. O passado sempre tinha suas garras prontas a se fecharem sobre o presente. E uma pergunta pulsava na mente dela: até onde ela iria para proteger aqueles que amava? Clara prendeu a respiração. O ambiente estava sufocante, a expectativa palpitante. Miguel, seu tio, tinha acabado de soltar uma bomba. A sua avó, ela não era. Quem você pensa? O mundo de Clara parecia desmoronar. Todos na sala estavam tensos, em silêncio, esperando o que viria a seguir. Do que você está falando? Clara perguntou, a voz tremendo. O olhar de Miguel estava cheio de algo que ela não conseguia decifrar. O que você quer dizer com tudo isso? Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a mergulhar em um abismo. Sua avó, ela fez escolhas, sacrificou tudo por causa de um segredo. Eu sou mais do que seu tio, Clara. Sou parte de um passado que você nunca conheceu. Sou o filho que ela perdeu. O impacto das palavras reverberou na sala como um trovão. Samuel estremeceu ao seu lado. Não pode ser. Você é nosso irmão? A confusão dominava seu rosto, o choque quase palpável. Todos olhavam para Miguel, esperando mais explicações. Ricardo, o advogado, viu sua chance. Vocês não sabem o que estão fazendo. A verdade não pode sair. Essa cidade precisa ser protegida. Sua voz estava carregada de pânico. Proteger do quê? Clara gritou, a raiva fervendo dentro de si. Da verdade? Da dor que vocês causaram? A verdade está aqui, em pé na nossa frente. E agora, o que vamos fazer com isso? As portas atrás dele sacudiram outra vez. Clara virou-se, seus batimentos acelerados. As figuras que entraram eram mais do que esperava. Eram policiais, mas não qualquer um. Era um batalhão conhecido por lidar com escândalos de alto nível. Clara sentiu um frio na espinha. O que aconteceria agora? Clara, dos oficiais gritou,
seus olhos fixos no grupo. Você está envolvida em algo muito sério. Precisamos que você nos acompanhe. Ele avançou, mas Max se interposou, ainda cercando Clara e Samuel. Não a levem. Ela não sabe nada sobre o que está acontecendo. Estamos cientes do que está acontecendo, Max. E você está em dúvida se está do lado certo. Disse um dos policiais, sua voz austera. Essa questão está além de vocês e nós temos ordens. A verdade precisa ser preservada. Clara olhou para Samuel, que balançou a cabeça, confuso. O que aconteceu com a avó? O que ela fez? Perguntou ele, a dor clara em sua voz. Mas Miguel, com uma expressão de desespero, respondeu antes que alguém pudesse interrompê-lo. O que eu não contei é que a sua avó estava envolvida em algo muito maior, algo que não deveria vir à tona. Um dos homens de terno escuro caminhou para a frente, como se estivesse prestes a revelar mais segredos. A sua avó não era apenas uma freira, Clara. Ela era uma das principais articuladoras de um cartel que manipulava a cidade. E cada um de vocês tem um papel nisso. A sala ficou em silêncio. Um silêncio mortal. As palavras ecoaram na mente de Clara como um eco distante e aterrorizante. Um cartel e tudo o que ela acreditava sobre sua avó se desfez em cacos. Um barulho ensurdecedor. Uma explosão no fundo da rua. Todos se refrescaram, a atenção desviada para a janela. Clara se virou, seus olhos se arregalando. O prédio da prefeitura estava em chamas. As chamas dançavam no ar, um holocausto de segredos e mentiras. Eles estão vindo atrás de nós. Um dos policiais gritou, jogando um olhar no grupo. Esta cidade está prestes a entrar em colapso, e vocês precisam decidir o que vão fazer. Clara olhou para Samuel, seu coração pesado. Tudo o que sempre conheceu estava prestes a se desfazer. O que mais estava escondido? O que seus pais haviam feito para proteger uma cidade que já estava em chamas? E pior, como isso se conectava a ela e a Samuel. Não temos tempo, Miguel gritou. Precisamos sair antes que este lugar se torne um inferno. E olhando para todos, ele fez o gesto de seguir adiante. Mas Clara ainda se sentia presa nesse turbilhão de verdades. O que estava em jogo? E enquanto os ecos da explosão ainda soavam, ela decidiu que, independentemente do que acontecesse, ela buscaria a verdade. Não importava o custo. Ela respirou fundo e deu um passo à frente, pronta para enfrentar o que quer que estivesse por vir. Clara prendeu a respiração. O ambiente estava sufocante, a expectativa palpitante. Miguel, seu tio, tinha acabado de soltar uma bomba. A sua avó, ela não era quem você pensa. O mundo de Clara parecia desmoronar. Todos na sala estavam tensos, em silêncio, esperando o que viria a seguir. Do que você está falando? Clara perguntou, a voz tremendo. O olhar de Miguel estava cheio de algo que ela não conseguia decifrar. O que você quer dizer com tudo isso? Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a mergulhar em um abismo. Sua avó, ela fez escolhas, sacrificou tudo por causa de um segredo. Eu sou mais do que seu tio, Clara. Sou parte de um passado que você nunca conheceu. Sou o filho que ela perdeu.
O impacto das palavras reverberou na sala como um trovão. Samuel estremeceu ao seu lado. Não pode ser. Você é nosso irmão? A confusão dominava seu rosto, o choque quase palpável. Todos olhavam para Miguel, esperando mais explicações. Ricardo, o advogado, viu sua chance. Vocês não sabem o que estão fazendo. A verdade não pode sair. Essa cidade precisa ser protegida. Sua voz estava carregada de pânico. Proteger do quê? Clara gritou, a raiva fervendo dentro de si. Da verdade? Da dor que vocês causaram? A verdade está aqui, em pé na nossa frente. E agora? O que vamos fazer com isso? As portas atrás deles sacudiram outra vez. Clara virou-se, seus batimentos acelerados. As figuras que entraram eram mais do que esperava. Eram policiais, mas não qualquer um. Era um batalhão conhecido por lidar com escândalos de alto nível. Clara sentiu um frio na espinha. O que estaria acontecendo agora? Clara! Um dos oficiais gritou, seus olhos fixos no grupo. Você está envolvida em algo muito sério. Precisamos que você nos acompanhe. Ele avançou, mas Max se interpôs, ainda cercando Clara e Samuel. Não a levem. Ela não sabe nada sobre o que está acontecendo. Estamos cientes do que está acontecendo, Max. E você está em dúvida se está do lado certo, disse um dos policiais, sua voz austera. Essa questão está além de vocês. E nós temos ordens. A verdade precisa ser preservada. Clara olhou para Samuel, que balançou a cabeça, confuso. O que aconteceu com a avó? O que ela fez? Perguntou ele, a dor clara em sua voz. Mas Miguel, com uma expressão de desespero, respondeu antes que alguém pudesse interrompê-lo. O que eu não contei é que a sua avó estava envolvida em algo muito maior. Algo que não deveria vir à tona. Um dos homens de terno escuro caminhou para a frente, como se estivesse prestes a revelar mais segredos. A sua avó não era apenas uma freira, Clara. Ela era uma das principais articuladoras de um cartel que manipulava a cidade. E cada um de vocês tem um papel nisso. A sala ficou em silêncio. O silêncio mortal. As palavras ecoaram na mente de Clara, como um eco distante e aterrorizante. Um cartel. E tudo o que ela acreditava sobre sua avó se desfez em cacos. Samuel estava pálido, a mão dele encontrando a de Clara. O que você está dizendo? A incredulidade dominava seu tom. Justo então houve seus olhos se arregalando. O prédio da prefeitura estava em chamas. As chamas dançavam no ar, um holocausto de segredos e mentiras. Eles estão vindo atrás de nós. Um dos policiais gritou, jogando um olhar no grupo. Esta cidade está prestes a entrar em colapso e vocês precisam decidir o que vão fazer. Clara olhou para Samuel, seu coração pesado. Tudo que sempre conheceu estava prestes a se desfazer. O que mais estava escondido? O que seus pais haviam feito para proteger uma cidade que já estava em chamas? E pior, como isso se conectava a ela e a Samuel? Não temos tempo, Miguel gritou. Precisamos sair antes que este lugar se torne um inferno. E olhando para todos, ele fez o gesto de seguir adiante. Mas Clara ainda se sentia presa nesse turbilhão de verdades. O que estava em jogo? Eu não vou deixar você ir, Samuel disse, segurando o braço de Clara. Mas o que aconteceu em seguida
fez o coração dela parar. Uma pessoa lutando contra as chamas allí fora apareceu. Clara reconheceu o rosto. É a minha avó! Ela gritou. Uma mistura de incredulidade e esperança. Ela está viva! O olhar de Miguel se transformou e um pavor profundo tomou conta de todos. Não pode ser. Ele olhou para o grupo, agora em pânico. Ela não deveria estar aqui. Clara estava paralisada. A cada passo que sua avó dava em direção ao prédio pegando fogo, o passado ardia junto com tudo que a cidade representava. E, com o último grito que ecoou pelo ar denso, Clara sentiu que a história dela, da família e da própria cidade estava prestes a desmoronar no incêndio da verdade. Se a avó estava viva, o que mais ela escondia? E no ápice do caos, enquanto as chamas consumiam a estrutura ao fundo, Clara se sentiu puxada por uma força. A sensação de que, de uma maneira ou de outra, tudo estava prestes a mudar. O que mais estava por vir? E agora, com a presença de sua avó em jogo, todo mundo estava em perigo. Clara sentiu o coração acelerar enquanto sua avó, com a expressão marcada pela dor e pela força, se aproximava das chamas. A sala estava em caos. O olhar de Miguel, seu tio, revelava pavor absoluto. Não, você não deveria estar aqui, ele gritou. Mas sua voz só continuou avançando, o olhar fixo no fogo. Eu não posso deixar vocês. Nunca fiz isso, ela afirmou, a voz firme, ecoando a determinação que sempre teve. Clara sentiu um nó na garganta. Como tudo havia chegado a esse ponto? As chamas dançavam, lançando sombras grotescas nas paredes. A verdade estava prestes a vir à tona. Mas a que custo? Enquanto os homens de terno escuro se moviam, Clara gripou a mão de Samuel, que tremia ao seu lado. Vamos, precisamos sair daqui, disse ela, puxando-o. Mas Miguel os interpelou. Esperem, ela pode estar certa. Precisamos ouvir o que ela tem a dizer. É a única chance de entenderemos tudo. Ele olhou para a avó, um misto de esperança e desespero nos olhos. Estamos prontos para a verdade. Nesse momento, Clara viu a raiva e a dor refletidas no rosto de Beatriz. Por que você não fez isso antes? Você escondeu da nossa família. A voz dela estava cheia de emoção, mas o olhar firme de sua avó fez tudo parecer possível. A mulher que eles conheciam como sagrada, agora era uma figura trágica no meio do lume. Eu sempre fiz o que era melhor para vocês, a avó respondeu. O tremor nas mãos se transformando em determinação. A cidade precisava de controle e eu a protegia ao custo do meu próprio coração. Mas agora não posso continuar carregando este fardo. As chamas atrás dela rugiam, mas algo na forma como falou fez Clara sentir que esse era o momento certo. Lembranças de dias felizes, de risos e de proteção invadiram sua mente. O que mais você escondeu de nós? Clara perguntou, a coragem crescendo. Uma vida inteira de segredos, mas a verdade é uma conexão que nunca podemos apagar. Samuel, você é o legado de um amor arrogante e proibido. A última frase soou como uma bomba. Um detalhe que unia todos ali, mesmo em meio ao desespero. Samuel se afastou um pouco,
a realidade o atingindo como uma onda. Clara lacrimejou e segurou sua mão, sentindo o calor da verdade e do desespero. Juntos podemos enfrentar isso. Juntos somos mais fortes. A voz da avó reverberou. Seja o que for que venha, temos que manter a unidade. Essa cidade não pode se libertar da escuridão se estivermos separados. Clara, você é a chave. Antes que alguém pudesse responder, explosões secundárias ecoaram e as chamas aumentavam, quase como se a vida própria quisesse se agigantar. Os policiais começaram a cercar o grupo, prontos para agir. Mas Clara não poderia ficar paralisada. Olhou para Samuel, para sua avó e para Miguel. Eles eram sua família e ela não deixaria o medo dominar. Precisamos ir agora, Clara decidiu. Não podemos ser dominados por eles e não vamos deixar que os segredos nos destruam. As palavras dela pairaram no ar e a avó sentiu a determinação retornando. Vamos, juntos! Gritou ela, liderando o caminho com Clara e Samuel em seguida, enquanto Miguel o seguia de perto. O grupo partiu pelas escadas, atravessando o tumulto que se formava, tanto dentro quanto fora. Lá fora, a cidade se dividia entre vítimas e algozes, e Clara percebeu que, independentemente de quem fossem, a verdade dela e de sua família estava em jogo. O passado não poderia ser ignorado. E quando a massa encontrou espaço seguro, o grupo virou-se para a escuridão e enfrentou o que vinha pela frente, prontos para se defender e reivindicar a própria verdade. Essa cidade não ficará mais em silêncio, Samuel gritou. A força de suas palavras ecoou no ar, e naquele momento, enquanto a maioria observava incrédula, Clara viu algo brilhar na multidão. Uma oportunidade. A esperança de que a verdade poderia redimir não só a família dela, mas toda a cidade. Com um último olhar para trás, ela sabia que, de alguma forma, aquele fogo não apenas consumia, ele também iluminava. Agora, enquanto você acompanha esta jornada intensa, é sua vez de fazer a diferença. Você precisa se inscrever no canal imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo que te trouxe até aqui. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o desfecho que acabou de ler. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final impactante. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa jornada.